tema da noite de hoje é de Kardec a Chico. Nós estamos comemorando, nesse mês de outubro, o nascimento de Allan Kardec, que foi no dia 3 de outubro, né? Ele está completando 219 anos. E tudo isso, gente, é um motivo de muita alegria para mim. Há 50 anos, divulgando, trabalhando na doutrina espírita. E eu costumo dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sou uma entusiasta da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar de Kardec a Chico. Há um tempo atrás, os alunos acharam que eu deveria, fazia muitas palestras, fazer um livro. Eu fiz o livro. Então, todas as palestras, eu escrevia alguma coisa. Então, antes de eu começar a falar com vocês, eu vou falar de Kardec a Chico, o que me veio naquela época. Esse tema nasceu da necessidade de divulgar minha visão sobre a importância desses dois personagens da história do Espiritismo. Entendo que são duas criaturas de uma superioridade moral e de uma evolução espiritual que transcende os limites da compreensão humana. Kardec trouxe à luz uma filosofia que fez a humanidade conhecer uma nova dimensão da vida nesse universo de Deus. Dimensão em que a vida palpita com a mesma intensidade das grandes metrópoles humanas. Também veio nos informar sobre o que nos espera cada um de nós quando desencarnarmos. A importância de Chico não é menor na medida em que completou o trabalho de Kardec com seus quase 500 obras, contendo notícias detalhadas dessa dimensão espiritual que nos aguarda. Chico também deu exemplos vivos do verdadeiro significado da palavra caridade, virtude que exerceu em plenitude, abraçando como lema de sua vida, desde os 18 aos 92 anos, quando partiu dessa terra. Enquanto era levado o corpo do Chico, né, lá na cidade, em Minas, né, e o povo ali, todo em Uberaba, o Chico. E nesta multidão, como toda multidão, existem os bons espíritos, mas também existem as trevas, né? Estamos na Terra, planetas de provas, expiações, o bem e o mal predomina. A hora que passava o corpo do Chico, era tal a luz, gente, que irradiava lá de cima, que esses nossos irmãozinhos, menos esclarecidos, ajoelhavam no chão diante da grandeza do amor desse Espírito maravilhoso. Nós não temos noção para ver a grandeza que é Chico Xavier. E foi no dia 18 de abril do ano de 1857, na Galeria Orleans do Palácio Real, na França, a 50 metros do Louvre, que surgiu o primeiro livro espírita do mundo, assinado
por um homem notável, Léon Hippolyte Delisle Rivail, que usava o pseudônimo de Allan Kardec. Usava, sim, o pseudônimo de Allan Kardec, não para fugir das suas responsabilidades, mas havia estudado em Yverdon, na Suíça, era tido como um dos melhores alunos do eminente pedagogo Pestalozzi e havia ganho um prêmio na Universidade do Palácio Real na França. Por ser este homem conhecido e famoso, ele queria que o livro fosse conhecido pelas ideias que trazia, não pela fama que ele tinha. Em várias sessões espíritas que ele havia participado, um espírito chamava de Allan Kardec. E ele pergunta, por que me chama de Allan Kardec? Eu falei, é fácil. Nós já vivemos em vida passada aqui na França, quando você era um sacerdote druida, amava a Deus, era reencarnacionista, vegetariano e se chamava Allan Kardec. A partir daí, ele passa a usar o pseudônimo de Allan Kardec. Para uma doutrina nova, um nome novo, Doutrina dos Espíritos, e cria a palavra Espiritismo como sendo a ciência que fala da sobrevivência da alma, né? Kardec participava das mesas girantes. Eles achavam que faziam perguntas muito inteligentes, muito boas. Nós achamos profundamente inúteis as perguntas. As moças queriam saber se iriam se casar ou não. Outros queriam saber se algum navio havia afundado e lá existia um tesouro. Essas perguntas que eram feitas para Kardec. Mas eu vou começar contando o que aconteceu comigo também com a brincadeirinha do copo, já igual no tempo do Kardec. Não aconteceu lá na França, aconteceu na rua Eduardo Ferreira, França, no Centro Espírita Irmão X. Eu era orientadora lá. Uma moça me procurou e disse, Leila, há 5 anos que eu não namoro. Eu queria tanto me casar. Então, eu fiz aquela brincadeirinha do copo, né? Veja bem, para que isso aconteça, é necessário que exista um médio de efeitos físicos. Dizia ela, coloquei todas as letras do alfabeto, a palavra sim ou não, botei o dedo no copo e fiz aquela pergunta, tem algum espírito aí? O copo andou e foi na palavra sim! Ai, ela falou, bom, seu espírito é o seguinte, eu gostaria muito de me casar. Há 5 anos que eu não namoro. O senhor acha que eu vou me casar? Botou o dedinho no copo, o copinho andou e foi na palavra sim! Ai, ela dizia, ai, Leila, eu fiquei tão contente que logo eu mandei outra. Seria ele um moreno de olhos verdes? Botei o dedo no copinho e foi. Sim! Aí eu falei, olha, seu espírito, eu estou tão contente. Agora vai a última pergunta. Com quem é que eu vou me casar? Ah, juntou todas as letrinhas e escreveu, comigo! Ah! Foi copo de um lado, mesa do outro. Essas coisas é que aconteciam na época de Kardec. Mas eis que surge esse homem notável, Léon Hippolyte Delisle Rivail, que usava o pseudônimo de Allan Kardec.
começa a fazer perguntas inteligentes para a mesa. Cálculos de matemática, resultado exato. Cálculos de física, resultado exato. Falava em francês, responde em francês. Falava em inglês, responde em francês. Essas mesas vão dominar o mundo. Nós não vamos precisar mais de professor, responde tudo às mesas, não vamos precisar de médico, dão os diagnósticos. Ele pergunta para a mesa, ô mesa, você não tem inteligência, não tem cérebro, como é que você sabe tudo? Aí a mesa responde, mas não é a mesa que responde. Somos nós espíritos que já vivemos aí na Terra. E ele foi pesquisar quem foram esses espíritos. E surge o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. São 1019 perguntas para 1019 respostas. É o maior tratado da espiritualidade aqui na Terra. Vem a seguir o Livro dos Médiuns, que é um tratado sobre mediunidade, onde Kardec explica a importância da moralização dos médiuns. Vem a seguir o terceiro livro. Acho que esse todos vocês conhecem. Qual seria? O Evangelho. Aquelas lições, aquelas mensagens sobre os laços de família, a melancolia. Vem o quarto livro, O Céu e o Inferno, onde Kardec explica que o céu e o inferno não é uma expressão geográfica, mas é um estado de consciência. Quando nós pensamos no bem, agimos no bem, fazemos o bem, nós estamos no céu. Quando nós pensamos no mal, agimos mal, fazemos mal, nós estamos no inferno. Vem mais um livro, a Gênese, que nós vamos aprender a evolução humana, geológica e biológica da Terra. Vem ainda 2 livrinhos, O Principiante Espírita e o que é o Espiritismo. 144 revistas que Kardec escreveu até a época do seu desencarne. Kardec desencarnou no dia 25 de março de 1869, de aneurisma cerebral, e coloca a doutrina espírita de pé, para que pudéssemos fazer dela o Consolador prometido por Jesus. Mas aquela doutrina que havia nascido na França, no velho continente, não deveria crescer lá. E sim, na América do Sul, no Brasil. E foi no dia 2 de abril do ano de 1910, na pequena cidade do interior de Minas Gerais, que nasce um menino com o nome Francisco de Paula Cândido. Nós conhecemos como sendo Chico Xavier. Deveria ser um marco de esperanças, e foi. Graças àquele menino pobre, que passava fome, que ia descalço para a escola. Chico contava que ele não tinha 7 anos de idade, quando o Estado de Minas Gerais determinou que todas as crianças do curso primário e secundário deveriam participar de um concurso de redação, cujo tema era Brasil. O Chico falou que não sabia fazer nem o C de Chico. Estava sentado na carteira, quando de repente ele vê um velhinho, gente, um senhor todo iluminado, abrir a porta da sala
da classe, chegou perto dele e disse: Chico, nós vamos escrever essa redação. O Chico, coitado criança, né? Falou para o professor: professor, tem um velhinho aí. Disse que vai escrever comigo a redação. A professora olhou, não tinha mediunidade de vidência, não viu nada. Falou: Chico, meu filho, é fome que você tem. Quando acabar a aula, eu arranjo alguma coisa para você comer. O velhinho envolveu o Chico escreveu. Adivinha quem ganhou? E ele disse que foi a pior coisa que aconteceu na vida dele. Começaram as perseguições. Esse menino colou, esse menino não tem condição, isso é uma fraude. Nossa, depois de uma semana, o diretor chamou, pôs assim um banquinho em frente, o quadro negro, e disse: Chico, nós sabemos que você não tem condições de escrever isso. Você vai subir nesse banquinho e vai escrever a melhor redação da sua vida. Porque senão você vai tomar a maior sova da sua vida. O Chico disse que tremia que nem vara verde. De repente, a porta abre. O velhinho, gente! Mas o Chico disse que não contou para ninguém. O tema que foi dado, gente, pelo amor de Deus, areia. Uma criança com quase 7 anos. A areia é bonita, a areia da praia, eu gosto da areia, né? Uma coisa assim. Vamos ver o que o Chico escreveu? Que ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece estrelas pequeninas a refletir o céu de Deus. Quando ele terminou e desceu do banquinho, tomou a maior surra da vida dele. E dizia o diretor: isso é para você aprender a não escrever coisas difíceis. Porque atrás de tudo isso tem fenômeno. E tinha o fenômeno Chico Xavier. Mais de 400 obras psicografadas. Mais de 10.000 espíritos diferentes escreveram através do Chico. E a doutrina espírita é o que é. Graças a essa criatura extraordinária, Chico Xavier. Chico contava que quando ele mudou-se para Uberaba, o bispo daquela cidade mandou fazer folhetos com a fotografia do Chico, colocar nos postes, na igreja, nos muros. Embaixo da foto, né, defendia a tese louco pacífico. E a tese que ele defendia era o seguinte: que o Chico era um louco que não era agressivo, não babava, mas todos aqueles que seguissem a sua doutrina seriam considerados loucos. Os espíritas ficaram revoltados com tudo isso. Um dia, um deles chegou para o Chico e disse: olha, Chico, se você não quiser responder, é um direito seu, mas nos dê oportunidade de resposta. O Chico olhou para ele e falou: quem disse que eu não estou respondendo? Eu estou respondendo como Jesus me ensinou. Eu estou trabalhando, ajudando os necessitados, os famintos, os doentes, os revoltados, os problemáticos.
E olha o que o Chico disse e serve para todos nós. E se vocês amam a doutrina espírita, trabalhem ajudando aqueles que precisam. E nós temos a doutrina espírita, esse celeiro de esperança. E muitos não aproveitam a potencialidade que trazem. Não trabalham, não estudam, levam uma vida problemática. Nos dias de hoje, onde nós mudamos de carro, de casa, de trabalho, de país, até de cor de cabelo, mudar a nossa maneira de pensar é um dos maiores desafios de todos os tempos. E a doutrina espírita veio para que nós pudéssemos mudar a nossa maneira de pensar. O espírita, ele não é santo, mas ele luta para alcançar a santidade através da evolução. E ele sorri para a vida. Sorrir para a vida não é ser conivente com os erros, não é passar a mão na cabeça de quem erra, é conviver com os problemáticos sem se tornar um problemático. Jesus conviveu com ladrões, prostitutas, equivocados, sem se converter a nenhum deles. E nós temos a maravilha das leis divinas, que nos dá uma qualidade de vida, onde nos dias de hoje todo mundo fala mal de todo mundo e muitos dizem não vale a pena ser bom. Para nós alcançarmos o reino dos céus, nós temos que sofrer. Não é isso que a doutrina espírita prega, não. Para alcançarmos o reino dos céus, nós temos que ser pessoas boas. E temos que ter conhecimento. Amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo ensinamento. Espírito de verdade. Então, é aquele delinquente que chega na casa espírita. Nossa, ele é um problema. Todo mundo prepara a sala de passe, vai, toma o primeiro passe. A semana que vem, lá vem o delinquente, põe ele na sala de passe, toma outro passe e vai tomar passe. Continua delinquente? Sim, um delinquente energizado. Aí chega a prostituta. Chegou na casa espírita. Coitada, que sofrimento que deve ser. Vamos preparar a sala de passe. E vai, toma o primeiro passe, o segundo passe, o 10º passe. Continua a prostituta? Sim, uma prostituta energizada. Agora chegamos, qualquer um de nós, na casa espírita. Encaminha para nós ouvirmos o Evangelho. Ali nós sentamos, começamos a prestar atenção e analisar a nós mesmos. Ver que nós precisamos mudar muita coisa, exigindo menos do outro e mais de si mesmo, perdoando mais, amando mais e, consequentemente, mais feliz. Outra coisa é o negativo. Gente, como ultimamente todo mundo é negativo. É o pensamento, o pensamento é força criadora, gente. Só pensa coisa ruim. Eu tenho uma amiga, ela tem uma loja lá na Avenida do Cursinho. De repente, a loja foi bem, ele comprou mais uma loja. Estava bem com a família. Leila, eu comprei mais uma loja. Estou bem com o marido, os filhos. Aí ela, você acha que vai acontecer alguma coisa comigo?
Falei, vamos torcer, né, para acontecer, porque... Gente, será que se a gente agir bem, nós não temos proteção de Deus? O Chico contava que, uma época, uma turma de fora veio conhecer a Casa da Prece, lá em Uberaba. Quando acabou o trabalho, o Chico foi acompanhar esse grupo até o hotel que eles estavam, né, hospedados. O Chico disse que quando ele ia saindo, ele foi abordado por 2 ladrões. Um deles falou, passa a carteira aqui. E naquele tempo era cruzeiro. O Chico falou que só tinha 5 cruzeiros. E falou para o ladrão, por favor, não me mate. Eu tenho crianças para cuidar. O ladrão olhou para ele e falou, você é casado? Eu, não sou casado. Mas eu cuido de crianças da minha família e crianças abandonadas. O ladrão olhou para ele e para o outro disse, olha o terno dele. Que coisa mais horrível esse terno. Olhou para o sapato e falou, ai, parece uma boca de jacaré. Falou para o companheiro, você tem aqueles 20 cruzeiros que nós roubamos? O companheiro falou, não vai dar para ele. Falou, vou. Passa aqui os 20 cruzeiros. Pegou e deu para o Chico. O Chico pegou e falou, meu filho, Deus lhe pague. Como Deus lhe pague? Nós somos ladrões, o cara falou para ele. Ele falou, por isso não. Jesus na cruz ficou no meio de 2 ladrões. Lá em Pedro Leopoldo existia uma ponte abandonada, onde existiam muitos miseráveis que passavam fome, gente muito necessitada. E a irmã do Chico, a Luísa, era casada com um fiscal da prefeitura. Então sobrava um monte de coisas. Aí a irmã e o Chico tiveram a ideia de levar para eles o que sobrava. No começo, o Chico disse que era um grupinho pequeno. De repente, começou a crescer gente. Toda vez que... lá veio a dona Luísa e o Chico. Chegou um dia, o Chico pegou e disse, olha, eu não tinha nada para levar. Estava aborrecido, queria levar, mas não tinha. Mas mesmo assim, eu vou até lá. Quando ele chegou lá, o Chico, a dona Luísa. Falou, olha, infelizmente, hoje, eu não trouxe nada para vocês. Gente... Começaram a xingar o Chico, a ofender o Chico. E o Chico começou a chorar. Uma delas, que estava lá, uma mulher, falou, alto lá, assim que vocês tratam ele, ele vem toda semana, traz um monte de coisa para a gente. Um dia que ele não traz, vocês agem dessa maneira. Nós deveríamos trazer alegria para ele. Cantar para ele, não agir dessa maneira. De repente, para um caminhão lotado de mercadorias. E disse, eu estou procurando Chico Xavier. Sou eu, Chico Xavier. Vem de São Paulo por parte de fulano de tal. O Chico disse que reconheceu, havia recebido uma psicografia do filho desse homem que havia morrido. E esse homem ficou tão grato que falou, um dia eu vou te recompensar por isso. Aí o motorista falou, olha, eu cheguei no endereço que foi dado. Chegando lá, não tinha ninguém. Aí um senhor foi que me falou que você estaria aqui. O nome dele é Bezerra de Menezes. Todos nós conhecemos Bezerra de Menezes aqui. Mais um caso do Chico Xavier. Num dia de trabalho, 2 senhoras chegaram na Casa da Prece, mas elas choravam. Nós não vamos conseguir viver mais. A vida para nós acabou. E, de repente, ficaram sabendo que quem havia morrido era o cachorro. Aí, aqueles trabalhadores falaram, gente, com tanto problema que essas 2, por causa de um cachorro desse jeito. O Chico
com toda aquela delicadeza, aquele amor dele, disse: minhas irmãs, os animais também têm alma. Quando eles morrem, os espíritos responsáveis pela natureza colocam a sua alma na casa do seu dono, até que eles possam renascer. Mais uma história do Chico. O Chico sofria de glaucoma, catarata e miopia. E tratava aqui em São Paulo com o oftalmologista Dr. Nadir Safadi. Um dia, ele estava no consultório do Dr. Nadir. O Dr. Nadir perguntou: Chico, é verdade que você vê os mortos? O Chico falou: é. O Chico, como você pode ver os mortos? Você não enxerga nem os vivos, Chico. Como é que você vai ver os mortos? Aí o Chico falou: mas eu, para ver os mortos, eu não preciso do olho material. Aí o doutor Nadir falou: bom, então já que você vê os mortos, tem algum espírito aqui? E eu quero saber qual é o nome dele. O Chico pensou, tinha um espírito lá. Falou: e agora, se ele for um zombeteiro? Porque tem um zombeteiro, nós sabemos disso, né? Mas aí o Chico falou, ele disse que o nome dele é Sonobelino Serra, que ele é natural de São José do Rio Preto. Ai, doutor, o meu professor, eu gostava tanto dele. O Chico falou: ai, que alívio. Então, ele também gosta muito do senhor, porque o senhor gosta de ajudar muita gente. Esse caso que eu vou contar bagunçou até o grupo que trabalhava no centro do Chico. A irmã dele, chamava Neuza, estava muito doente. Então, depois que encerrou o trabalho, o Chico pegou um grupinho para ir até a casa da Neuza, darem passe na Neuza. Chegando lá, apagaram a luz, o Chico, como sempre, fez a prece, todos fecharam os olhos, acompanharam a prece. De repente, todo mundo sentiu uma coisa molhada, caindo, úmida, mas todo mundo quieto. Quando acabou, acenderam a luz, o chão estava lotado de flores. Isso é mediunidade de efeitos físicos, gente. E no dia seguinte, a Neuza faleceu. Mais um caso do Chico Xavier. O Chico, toda vez que terminava o trabalho, ele recebia todos que queriam falar com ele. Sempre com aquele amor, com aquela gentileza. E existia um frequentador assíduo, de nome Jorge, que morava na favela. A sua camisa era toda remendada, fedorenta. O Jorge tinha uma ferida do lado esquerdo, no lábio esquerdo, que quando ele sorria, sangrava. Os dentes todos estragados. Um mau hálito horrível. O pessoal, quando viu o Jorge, sumia todos. E o Chico, quando viu Jorge, dizia: ô Jorge, como vai a vida? E ele dizia: ah, tio Chico, a vida é uma beleza. Aí a fila parava. Por 5, por 10, por 15 minutos. Alguns rezavam, outros suspiravam, outros bufavam. E o Chico e o Jorge começavam a conversar. Eles falavam da briga dos gatos, falavam da goteira no telhado, no ninho dos passarinhos. Depois de muita prosa, quando o pessoal já respirava o alívio,
O Chico falava: agora o Jorge vai recitar alguns versos para nós. Aí o Jorge falava algumas rimas. Quando ele acabava, o Chico dizia: Jorge, agora você vai falar aquele poema para nós. E o Jorge falava: qual, tio Chico? Aquele da moça. Aí o Jorge botava uma postura toda e dizia: moça, penteie os cabelos, joga a trança na cacunda, queira Deus que não te leve de domingo para segunda. Todo mundo caía na risada, o ambiente ficava mais calmo, o Chico pegava uns trocados do paletó, dava para o Jorge beijava a mão do Chico, o Chico beijava a mão do Jorge. E, para terminar, o Jorge mandava um beijo na bochecha do Chico. Aquele sangue escorria. Nunca ninguém, na casa da prece, viu Chico pegar um lenço ou qualquer coisa para limpar. Os trabalhos aos sábados, na casa da prece, era da seguinte maneira. Às 15h, o Chico se reunia com uma multidão e fazia prece. Depois disso, ele se isolava numa cabine mediúnica, ou melhor, num quartinho, onde ele iria receber as mensagens para as mães, as psicografias, para as mães que haviam perdido seus filhos, haviam morrido. Depois disso, tinha o receituário homeopático, trazido pelo doutor Bezerra de Menezes. Às 8h, o Chico passava para um salão maior. Ali ele psicografava até às 2h da manhã. Lia todas as psicografias, recebia todos aqueles que queriam falar com ele. O dia já ia despontando, cafezinho, chazinho, bolo, e lá estava o Chico. Uma tarde de sábado, o Chico já havia se reunido, naquela multidão, havia feito a prece, já tinha se isolado no quartinho mediúnico, na cabine mediúnica. A senha para as mães já haviam sido distribuídas naquele dia 30 senhas. Quando, de repente, para um carro com motorista, placa de São Paulo, e desce uma mulher com a fisionomia desesperada. Foi até o balcão e lá ela foi informada que as senhas já haviam sido distribuídas. Aí ela grita: que miserável sou eu! A vida não me vale mais nada. Esta semana eu perdi os meus 2 únicos filhos num acidente de automóvel. O carro se desgovernou e foi embaixo de um caminhão. Meu menino, de 18 anos, no volante. Minha filha, de 15, no banco de passageiros. Quando foi reconhecer os corpos, não eram 2 pessoas que haviam morrido, mas 3. Senti morrer naquele instante. Odiei a Deus. Me dizia católica, mas há muito tempo
não ia à igreja, não sei se esqueci de Deus ou Deus esqueceu de mim. Tentei o suicídio por 2 vezes, não consegui. Mas ontem, uma amiga foi me visitar e me disse: fulano, seu filho está vivo. Eu também perdi um filho no acidente de automóvel. Fui até falar com o Chico, lá em Uberaba. Meu filho trouxe uma psicografia, uma mensagem. Uma mãe conhece a assinatura do filho até depois de morta. Vai lá, fulana. Dizia ela, viajei a noite toda. Estou sob efeitos de remédios psiquiátricos. E agora eu fui informada de que as senhas já foram distribuídas. Uma mulher que estava na fila com a ficha senha de número 15, saiu da fila e disse: fica com a minha senha. Eu também perdi o meu filho aqui em Uberaba, num acidente de automóvel. Tenho vindo falar com o Chico, mas o Chico disse que ele ainda não tem condições de escrever, ou eu não tenho merecimento. Eu sofro tanto, ela falou. Eu imagino o seu sofrimento. Eu perdi um filho, você perdeu 2. Eu moro aqui em Uberaba, eu posso vir outras vezes. Você veio de longe, São Paulo. Pega essa senha e fica com ela. A mulher de São Paulo pegou aquela senha, colocou no coração. Ali ela tinha o passaporte para Chico Xavier. Ajoelhou-se aos pés da mãe de Uberaba. A mãe de Uberaba seguiu no meio da multidão e a mãe de São Paulo entrou na fila. Todo mundo aguardava o Chico. 10 minutos, nada de Chico. 15 minutos, nada de Chico. Meia hora, nada de Chico. 45 minutos. Aí uma pessoa que estava lá falou, eu vou ver, deve ter acontecido alguma coisa com o Chico. Foi até a cabine, empurrou a porta. O Chico tinha acabado de escrever. Colocaram o microfone e ele disse, o nome é fulano de tal. Um grito, gente, no meio da multidão. Chico, é o meu filho, Chico. Louvado seja Deus. E a mensagem dizia o seguinte: querida mãezinha do coração, eu não era para escrever na tarde de hoje. Não fazia parte da programação estabelecida pelos benfeitores espirituais. Mas ao ver o seu gesto de amor, de caridade, de desprendimento e de renúncia, ao dar a sua senha para a mãe de Uberaba, eles se comoveram tanto e foram me buscar para que eu pudesse lhe dizer que eu estou vivo e ainda amo muito mais pelo seu gesto de amor, de caridade, de desprendimento e de renúncia. 120 páginas escreveu aquele menino. Meus queridos irmãos, todos nós possuímos
senhas de amor, de caridade, de desprendimento e de renúncia. Que ninguém duvide. Deus sabe o nosso nome, quem fomos, quem somos e a oportunidade de vir a ser. Por isso vamos trabalhando, sorrindo, servindo e que brilhe a nossa luz. Que possamos ser, nos dias de hoje, melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. E que todos desta casa sigam sempre a trilha da codificação, com Kardec, por Kardec, para Kardec e com Jesus. Que Deus a todos nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Agora vem a parte espiritual, gente. Nós vamos aqui trazer a mensagem. Essa psicografia eu recebi quando eu fiz a palestra, né? Em 1977. Olha quantos anos. Mas é sobre o Brasil. Eu vou ler para vocês, que agora são os nossos irmãos do lado de lá que estão falando. Diz assim: nossa terra, como é bom falar da nossa terra, de toda a poesia que nela existe, de seus campos e horizontes, tudo que nela encerra, de mil riquezas, esse Brasil consiste. O seu solo é fértil, é valoroso e de extensão é um gigante. Aqui existe um rebanho poderoso de criaturas que vivem e lutam e vão sempre avante. A dor da guerra a retratar raças do mundo inteiro aqui chegam para começar, trazendo o coração em desespero. Ó Brasil, que a todos socorre, seja de qualquer raça, cor ou religião, muitos que de longe enfrentam esses mares, buscando nova vida onde possam ganhar seu pão. E esse país, com toda a solidariedade, aqueles que algum tempo então aqui chegaram a qualquer cidade, hoje colaboram trazendo seu quinhão. Essas são as verdadeiras qualidades. Ser grande não é só ser intelectual, é trazer a cada vida a felicidade, é viver com equilíbrio e moral. Eu sou um entusiasta brasileiro e vos digo com devoção, eu grito ao mundo inteiro, Brasil do meu coração. Quando se diz que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, do livro do Irmão X, é porque isso naquela época, hein, gente? Porque não há mais país no mundo que tenha, nos últimos 60 anos, por volta de 5.000 livros falando sobre o lado espiritual da vida. Trata-se de um fenômeno inacreditável em um país simples, humilde, do terceiro mundo, mas que tem o coração bom. Muitos dirão, isso é pátria do Evangelho, mas o restante do mundo é igual a nós. E todos os povos têm os mesmos problemas que nós temos. Desonestidade, corrupção, deslealdade, queda moral, violência, etc. A esses nós responderemos, não temos grandes lutas,
grandes guerras. O nosso povo é pacífico. E é por isso que aqui em nossa terra a doutrina espírita encontrou campo para desenvolver e crescer. E por tudo isso, obrigado, Senhor Deus, pelo Consolador, que tem nos indicado o caminho que leve até vós. Obrigado por Kardec, por Chico, por tanta luz. Muito obrigado, Jesus. Obrigada a todos. Nesse instante, nós vamos fechando os nossos olhos materiais, mentalizando a figura de Jesus, o doce Rabi da Galileia, e a ele entrelaçando as nossas auras e os nossos corações. Nós vamos dizendo, Mestre querido, aqui estamos reunidos neste lar, pequeninos, imperfeitos que somos, mas trazemos a nossa centelha divina em nossos corações, e que se chama amor. E é em nome desse amor, Senhor, que humildemente nós pedimos. Permita que ele seja espalhado onde houver a dor, o sofrimento. Que possam as pessoas ter a esperança do Consolador prometido. Que nesta vida, Senhor, tudo passa e que amanhã é um outro dia. Te agradecemos pela oportunidade do conhecimento e, acima de tudo, do trabalho. Permita que nunca nos falte esta fonte viva do Teu Evangelho. E com os nossos corações repletos de gratidão, vamos dizendo aquela prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, e graças a Deus. Muito obrigado a todos. Vão com Deus, que Deus acompanhe.